Olá, começando mais um podcast lá do B da Notícia. O programa de hoje, sério, viu, gente? Vamos bater um papo aqui com o secretário de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro, Luciano Baptista, meu amigo Luciano, e o vereador Paulinho Motoboy, que foi convidado exatamente pelo sobrenome, por ser uma liderança dentro da categoria dos motoboys em Cachoeiro. Por que o programa? Esse ano já foram 19 mortes de pilotos de motocicleta em Cachoeiro. Nesse mês de julho, foram 4 pessoas que perderam a vida, famílias que ficaram destroçadas, crianças que perderam o pai ou a mãe, mães que estão chorando. E o que pode ser feito para diminuir esse problema aqui em Cachoeiro? Cachoeiro é a segunda cidade do Espírito Santo que mais morre de motociclista no trânsito, independente de ser motoboy ou não. Olá, Luciano. Bom, Basílio, bom, vereador Paulinho, agradecer o espaço para a gente tratar desse assunto que tem preocupado muito aí a gestão municipal. O prefeito Ferraz tem levantado essa pauta constantemente com a gente lá na mobilidade do município, né, via Secretaria de Desenvolvimento Urbano, também com a Secretaria de Trânsito e Segurança. Então a gente está aqui para discutir, para debater, para ver se a gente consegue, em várias mãos aqui, achar um caminho para a gente estar solucionando esse problema em Cachoeiro. Perguntar, Paulinho, você com a liderança da categoria, como você vê a parcela de culpa? A culpa é da categoria, Paulinho? Está havendo muito abuso? Ou é o trânsito que está mal ordenado? Qual a sua radiografia assim, rápida sobre o problema? Para depois a gente entrar efetivamente na questão do que pode ser feito. Bem, Basílio, eu falo o seguinte, né? Que hoje o maior índice de acidente que tem, independente da nossa cidade ou em qualquer lugar, a maior culpa é da imprudência, né? Eu sempre falo em cima dessa pauta aí, pode colocar aí 99,9% da imprudência do motociclista ou do motorista no trânsito. Ô, Luciano, além do problema da morte em si, né, que já é trágico, traz um problema de saúde pública também, né? Santa Casa lotada de acidentados. Né? Sim, Paulinho, Basílio, desculpa, nós temos essa questão aí de saúde pública que também está envolvido quando nós temos acidente de trânsito. A gente sabe as dificuldades de leitos lá na Santa Casa devido a isso. Também acaba alguns desses acidentes, a primeira entrada sendo nas UBS ou nas UPAs do município. Isso envolve ambulância, envolve os profissionais. E fora a questão dos familiares e do próprio acidentado, né? Uma pessoa hoje que sofre um acidente de trânsito de um motoqueiro, normalmente é um acidente grave, né? Porque o motoqueiro ele não tem ali, né, Paulinho, um para-choque, ele não tem uma lataria, um airbag para se proteger. Então, dificilmente o acidente envolvendo moto é um acidente que não é grave. E isso daí gera uma demanda muito grande do município, dos órgãos competentes aí. Não só é um problema de trânsito e de mobilidade, mas um problema também, como você disse, de saúde pública. Pois você falou aí, né, da imprudência, e eu vou falar, muito motoqueiro acha que buzina é para-choque, né? Eu vejo os caras vêm buzinando, bi, achando que ele buzinou, você vai parar, o outro vai parar e vai embora. Vocês têm feito dentro, você tem alguma associação, Paulinho? Eu acho que até como vereador você podia liderar esse processo, tem alguma associação que tem feito um trabalho de conscientização para discutir isso com os motoboys? Então, na verdade, ainda não temos associação em Cachoeiro, está em andamento aí, mas aqui não posso deixar de mencionar o nome de uma pessoa que tem feito um trabalho muito importante, e o secretário vai concordar comigo, que é o Paulo Bento na nossa cidade. Isso. Que tem feito um bom trabalho de conscientização, algumas vezes até na escola, lá na Câmara, nas ruas. Hoje, sim, o Paulo é muito ativo. Hoje mesmo ele estava, né, que hoje é o dia, né, de conscientização no trânsito e o dia do motociclista hoje. Nós estamos gravando esse podcast na segunda-feira, tá, gente? Vocês que estão acompanhando aí, mas o assunto continua, né? Paulinho, Cachoeiro hoje ainda não tem essa profissão, me corrija se eu estiver errado, secretário, de motoboy regulamentada. Né? O mototáxi, né, mototáxi, né? É o mototáxi. O Isso, motoboy o mototáxi não é regulamentado ainda no município. E o motoboy? O motoboy ele é uma profissão regulamentada a nível federal, né? Existe alguma iniciativa da Câmara para fazer essa regulamentação? Porque o mototáxi tem um problema, né? Um problema e uma solução, né? A solução que vai levar a pessoa de forma rápida, eficiente, onde ela quer chegar. Segundo, que são 2 pessoas em cima da moto que podem se acidentar. Tem alguma iniciativa da Câmara para regulamentar ou isso tem que partir da Prefeitura?
Então, já teve algo falado, né? Nós já vem pedindo, já não é de agora, já de há muitos anos já, para o município executivo regulamentar o mototáxi em Cachoeiro, porque queira ou não queira, a galera já trabalha, né? Tem os aplicativos que estão rodando aí, então pode-se dizer que se tornou a profissão hoje. É uma prática comum na nossa cidade, né? Independente de estar regulamentado ou não, hoje é a realidade. A gente tem que trabalhar, né, com a realidade, né? E como o Paulinho disse, isso já é um assunto que vem sendo discutido desde o ano passado. Eu acho que agora tem de avançar devido a esse constante acidente de moto que a gente está tendo. E aí, até para regulamentar, porque a profissão regulamentada, o cara passa a ter algum tipo de cobertura também, né? Do sistema de saúde, sei lá, de aposentadoria, não sei, porque é uma profissão, sai da clandestinidade, a pessoa tem que seguir regras. Mas muito deles ali são alguns que fazem um extra, que tem uma carteira assinada, já trabalham em outra empresa, e tem aqueles que realmente é efetivo mesmo. A maioria desses amigos nossos aí tem até o meio aberto já, né, para se segurar, né? Os caras já conscientes, maduros, entenderam isso. Saíram das suas profissões, muitos saíram das suas profissões mesmo e estão vivendo só como mototáxi. Mas através disso foram, se legalizaram, abriram um e-mail direitinho para se segurar. E a regulamentação, Paulinho, é importante também para o próprio usuário, né? Isso aí. Para ele ter a confiabilidade, a confiança daquele motoqueiro, aquele motoboy que está transportando ele. Porque hoje esse serviço é prestado via os aplicativos aí, os tradicionais Uber 99, e como a gente não tem nesse momento ainda a regulamentação municipal, a gente esbarra numa dificuldade de uma fiscalização garantir que aquele motoboy que está sendo chamado a corrida pelo usuário seja realmente o que está atendendo ele na ponta. Tem alguma responsabilidade, Paulinho, do seu olhar de político, né, crítico, das empresas que contratam os motoboys? Por que eu estou perguntando isso? Porque hoje você tem uma demanda muito grande à noite das entregas de pizza, de lanche, de restaurante, vários tipos, né? De dia a demanda é outra, mas à noite é que tem o corre, né? Os caras estão a mil porque para a pizza não esfriar, para a comida não esfriar, chegar quentinho e tal. E eles têm um período curto para poder fazer esse dinheiro, que é aí das 8 horas da noite até meia-noite. Depois todo mundo vai dormir. As empresas têm alguma responsabilidade por cobrar a agilidade desses caras e eles estarem andando assim, ou você acha que não tem nenhuma responsabilidade com isso? Eu, como profissional, posso dizer que tem algumas empresas que realmente cobram. Ligam, porque muitos querem que o produto seja entregue. Nas minhas falas aí... o produto tem que ser entregue, mas com rapidez, né? Com rapidez, e eles acham que muitas das vezes temos avião e até mesmo alguns clientes ligam cobrando. Porque hoje você faz um pedido, dependendo da lanchonete que você faz hoje, e dependendo do dia da semana, é 1h30, 2 horas. Depende muito do horário que o senhor liga e faz o pedido, porque tem aquele momento ali de fluxo, entendeu? E de qual lanchonete o senhor está pedindo e o dia, isso interfere muito. Entendeu? A forma como o piloto vai conduzir. Isso. Tem uma lanchonete hoje, Cachoeiro, vamos dizer, que é famosa. O fluxo dela é bomba. E se o senhor pedir um lanche no horário de 8 horas, no mínimo é 2 horas, porque aquele horário ali todo mundo tá pedindo. Entendeu? Então, assim, por experiência, dependendo se você ligar 10h30 da noite às 22h30, 11 horas já tá, ou às vezes 11 horas tá. Entendeu? Vai chegar no mesmo horário de quem pediu às 8. Isso, até menos, porque é igual hoje, você sai para trabalhar. Qual o horário de trânsito hoje pico? De manhã cedo. Qual o horário pico, às vezes? Tardinha, almoço, né? De tardinha. Então o lanche hoje ele funciona assim também. Você quer receber a 9 horas, liga 7 horas, 7h30. Passou desse horário aí, às vezes pode acontecer de chegar a 10 horas. E depois você ligar depois de 10h30, ele chega mais cedo. Mas como isso interfere na questão dos acidentes? Porque você acha que o empresário ele tem que ter um controle de qualidade? Como que o empresário pode contribuir na gestão desses motoboys que trabalham para ele para mitigar esses acidentes? É uma responsabilidade compartilhada, né, Basílio? Hoje a gente tem as 3 pontas aí, né, que é o consumidor, quem fez o pedido, o motoqueiro que vai fazer a entrega e o dono do estabelecimento que quer agilidade para atender bem o cliente dele. Então a gente tem que equacionar isso muito bem, porque isso com certeza está impactando também nos acidentes à noite na cidade. Um grande causador, complicador desse processo são os corredores, né? Corredor entre carros.
que as motos. Às vezes os caras fazem aqui, eu estava conversando com você nos bastidores antes de começar, aquele filme Grease. Talvez alguém da nossa audiência assistiu Grease nos tempos da brilhantina John Travolta, anos 80, né? Início dos anos 80 ou 70, não sei mais, não sou tão velho assim também. Mas tem aquela cena clássica do carro vindo em direção ao outro para ver quem tem mais coragem, no final das contas, para desviar e não bater. E naquela época criou-se que o corajoso que era o vitorioso, aquele que era o último a desviar, né? Hoje é mais ou menos isso, né? As avessas que a gente vê aí nesses corredores. Vem moto nos dois sentidos e é uma disputa ali para ver que o último vai desviar. E tem carro dos dois lados. Tem como evitar isso na gestão do trânsito da cidade? Basílio, é complicado hoje essa questão de corredores, porque ele é uma realidade em qualquer município, né? Você atuar hoje com a força de trânsito do município em todas as ruas da cidade, em todas as avenidas, verificando quem está ou não está trafegando no corredor, quando você não tem uma legislação clara para proibir esse trânsito no corredor. E também a lei não proíbe? Não, diretamente não. Se você está ultrapassando pela esquerda, dependendo da via, não é uma infração, né? O trânsito está parado, o motoqueiro está pela esquerda ali. E isso daí é uma coisa também, imagina uma cidade onde os motoqueiros, e aí não é fazendo uma defesa, uma crítica a nenhum posicionamento, mas onde os motoqueiros não possam ultrapassar, eles têm que ficar um atrás do outro, atrás dos veículos. Quantidade de moto, a quantidade de trânsito que a gente teria numa cidade assim. Então a gente tem que saber balancear tudo isso. Será que realmente são só os corredores o que está causando esse problema? Esses acidentes recentes que nós tivemos, né? O caso de Soturno foi um motoqueiro empinando uma moto. O caso na entrada do Alto Eucalipto, um motoqueiro parado na faixa dele, certinho, com seta ligada, veio um na contramão e bateu de frente com ele. Então, assim, a gente... Aqui na ponte da Ilha da Luz... Na ponte da Ilha da Luz foi uma fatalidade, perdeu o sentido, né? Teve um mal súbito. A motorista do automóvel ali passou mal. Então, assim, a gente precisa averiguar realmente qual que é a raiz do problema. Não é atacar em todas as pontas, todas as frentes, senão a gente perde foco. Tá, mas existe a cidade... Vou insistir nesse assunto. Algum plano, alguém estudando, tentando estudar de se criar faixas, pelo menos não em todas as ruas, que algumas também não tem tanto problema assim, pelo menos dentro da cidade, ou não tem jeito de criar faixas exclusivas para as motos, para você... Elas vão ter que se virar uma atrás da outra, e os carros do lado. Tem esse planejamento? Você acha viável? Basílio, essa discussão... Na Beira-Rio, por exemplo, que é mais larga. Essa discussão ainda não aconteceu a nível municipal, tá? Até porque nós temos um problema de mobilidade grande em toda a cidade, né? Cachoeira é uma cidade que cresceu muito dentro da rua. A gente, nas avenidas principais, tem pouco espaço, algumas até dificuldade de pedestres ali por falta de calçados. Então, a gente criar faixas exclusivas, a gente precisa realmente do estudo aprofundado sobre isso. É que muito se fala em ciclovia. Eu acho que Cachoeiro precisa muito mais de motovia do que ciclovia. Primeiro, com a cidade amorrada. É uma cidade difícil de você criar uma cultura de bicicleta, a não ser em algumas regiões. Não sou contra, não, entendeu? Uhum. Deixar claro, porque senão o pessoal das bicicletas vai jogar pedra na cabeça. Não sou contra, não, mas a nossa demanda maior é por motovias, né? E rodovia do Valão, ali no BNH, que está alargando ali agora, está ficando bom lá. Então, onde for possível você fizer, acho que você diminui. O que você acha disso, Paulinho? A respeito disso que o senhor está falando aí, nós estávamos conversando hoje com um amigo aí, e através do executivo nós vamos tentar buscar esse caminho aí, essa solução aí. Como o secretário falou, é trabalhoso, não vai ser fácil. Que nosso executivo e o prefeito está mexendo em muita coisa em Cachoeiro, muita obra está acontecendo, e sabemos que nada vai ser feito da noite para o dia. Mas voltando a uma outra fala que o senhor falou, uma pergunta aí, sobre entrega aí, hoje nossa cidade, ela tem uma cultura também, secretário, que se o senhor cobrar R$5 uma taxa de entrega, muitas das vezes o senhor acha ruim. E um amigo meu, um próprio empresário daqui, teve em Goiânia, e ele mandou para mim um print. A taxa de entrega lá, R$17 a menor. E tinha a opção, secretário, de o senhor escolher que ela venha mais rápido. Mas aqui você era vai escolher que ela vai mais R$21. rápido como? Você vai botar o cara na boca do leão. Mas se ele for sentido, acelerar mais, que ele já acelera. Mas no sentido do que, Basílio? Não é que o cara vai acelerar mais.
aquela entrega, o motoboy, às vezes de sair com 5 entregas, 4 entregas, vai sair com uma exclusiva, ele vai direto, ele vai sair da rota dele, aí vai chega direto. mais rápido, isso aí, exatamente. Sai ele com menos entrega, chega mais rápido. Isso aí. Eficiente. Porque o lanche hoje, quando você... E você teria mais motoboys trabalhando. Concordo, né? Mas a nossa cultura hoje, se você colocar uma taxa de entrega de R$5, muitos ficam reclamando. Mas esquece que nós estamos colocando nossa vida em risco, estamos trabalhando no tempo, levando conforto, segurança, e eles também esquecem de ver o lado do empresário. O custo que o empresário tem para ter um motoboy ali. Geralmente eles podem embutir isso no preço. De qualquer maneira vai pagar, né? Embutir no preço da mercadoria. Né? Se eu for aqui em Vitória, taxa de entrega. Se eu for aqui em Vitória, uma taxa de entrega dentro do bairro é R$5. Então é cultura cachoeirense. Então eu entendo, como o secretário aqui falou, são 3 tipos de pontas. Tem que mudar a cultura, o cachoeiro tem que entender que tem que mudar a cultura. Um exemplo, tem uma lanchonete aí. Eu ligo para a lanchonete, que é conhecida, não vou falar o nome, para vir buscar é 15 minutos. O senhor pode pedir uma pizza, você pode pedir um franguito, é 15 minutos para o senhor ir buscar. Agora, o cliente acha ruim de esperar 1 hora, 1h30. Para receber em casa. Para receber em casa. E reclama se cobrar uma taxa de entrega de R$5. Pô, até segurança, nossa classe, leva para o senhor, leva para o secretário, leva para a população de Cachoeiro. Porque quando o senhor sai de casa, quando o senhor estava retornando para sua casa, para guardar o carro, você está correndo o risco de ser assaltado na porta da sua casa. Então, até isso, a nossa categoria, essa classe de profissionais, leva para o cidadão cachoeirense. Eu vejo uma preocupação do vereador, mas veja bem, nós não estamos querendo, assim, eu como entrevistador, no portal, no nosso podcast, colocar, estigmatizar a classe de motoboy como vilão, não. Está longe disso. Eles cumprem uma função dentro da cidade. Sem eles ia estar pior, talvez. Que é eles mesmos que estão morrendo. Né? Quem vive hoje sem um motoboy entregando a mercadoria na porta de casa? Não, hoje não existe, mas assim, a nossa discussão aqui é pensando na vida deles, longe de demonizar a figura do motoboy. Apesar de que, a minha opinião enquanto jornalista, é que falta consciência para a maioria, eu digo a grande parte, não estou falando não, talvez você pega 10, 15% aí consciente, 85% para mim abusa na hora de pilotar a moto, abusa da responsabilidade com a própria vida e com a vida de terceiros. Né? A forma como eles conduzem. Eu sempre falo com eles que... E a velocidade eles vão a 1000, passando de qualquer jeito. Sempre falo com eles, até às vezes no meu vídeos, a mensagem que eu deixo para eles, que a entrega mais importante é o retorno de casa. E outra frase que eu sempre falo, que a entrega atrasada é aquela que não chega. Isso, palavras boas, nosso tempo já está esgotando, palavras boas. E Basílio, até trazer um ponto também, né, quanto o município, a nossa Secretaria de Trânsito, ela se preocupa muito com esse tema, com essa pauta. A gente tem o nosso subsecretário Chagas, que acompanha o município aí há mais de 20 anos, tá nas ruas do município aí. E hoje você pode rodar cidades, avenidas principais em relação às orientações horizontais e verticais, né, as demarcações, as sinalizações de trânsito. Todas as nossas avenidas hoje têm um limite de 40 km por hora, muito bem sinalizado. Todas elas, as faixas são mantidas a pintura em dia. E justamente é pensando nisso daí, em trazer segurança para o usuário, que é o motorista, que é o pedestre e também o motoboy que está ali trabalhando dia e noite. Então, assim, a gente... As câmeras de vigilância as também câmeras, ajudam, inibem de certa forma. Inibe. As câmeras de vigilância também, elas ajudam muito na questão do monitoramento, na parte mais preventiva, né? Não depois que o acidente ocorre. E assim, a gente precisa buscar estreitar essa conversa com a classe através do vereador Paulinho, para a gente buscar, né, como a gente disse no início, são pelo menos 3 atores envolvidos aí, né, que é o cliente final, o motoqueiro, o município. Então a gente precisa achar um meio aí, de uma forma da gente reduzir esses acidentes e conscientizar melhor, não só os motoqueiros. A gente está aqui hoje discutindo os motoqueiros por causa dos acidentes fatais recentes, mas a gente tem um número elevado também de acidentes de veículos dentro do trânsito do município, de veículos que eu digo de carros. Só que carros dificilmente, dentro da área municipal, se vitimiza alguém, né? Mas, claro, né? A não ser quando pega uma moto. A não ser quando pega uma moto.
Mas assim, a gente precisa realmente estreitar essa conversa, trazer a classe para perto, entender o que é necessário para a gente reduzir esses acidentes fatais em Cachoeiro, porque não é aceitável para ninguém. Eu tenho certeza que não para você, para o Paulinho, que representa a classe mais de 20 anos, é motoboy, conhece muito bem a cidade de Cachoeiro, não é aceitável para o município, o prefeito, que essas motos continuem no trânsito. Pois é, gente, nosso tempo esgotou, Paulinho. Eu ia te perguntar, mas você de certa forma já respondeu, é como essas câmeras de vigilância poderiam ajudar? Talvez multando, mas você já falou que não tem como em relação ao corredor, mas nas pontes sim, viu? Porque ponte é proibido ultrapassar, nas 4 pontes da cidade pontes, é proibido ultrapassar de qualquer jeito. E você pode entrar em qualquer ponte, talvez as câmeras possam atuar aí. Inclusive, tem muito acidente acontecendo em cima de ponte, não com vítima fatal, mas é onde acontece essa coisa assim do vem que eu também estou indo, nós vamos bater ou não, né? Para fechar aqui, Basílio. Paulinho, fecha olhando para aquela câmera 1 agora, que é a nossa despedida, nossa saída. Para fechar minha fala aqui, quero agradecer ao senhor, quero agradecer ao subsecretário aqui, ao executivo, e também não posso deixar de mencionar aqui rapidamente o nosso coronel Nélio ali do 9º Batalhão, que estivemos reunido com ele e pedimos ele que venha ter mais fiscalização também nos locais onde tem bares, bebida, tudinho, porque tem muito motorista na nossa cidade hoje que está trafegando alcoolizado. Perdemos já 3 amigos por causa de motorista alcoolizado. E parabenizar ele por essa semana ter atuado, só parou o automóvel e fez teste de bafômetro em todos. Então aqui quero deixar minha gratidão ao coronel Nélio do 9º Batalhão da nossa cidade. Muito obrigado. Aliás, eu estou para convidar o coronel Nélio para bater um papo, que acho que é importante te envolver a Polícia Militar. Nós vamos fazer uns podcasts tratando desse assunto, tentar trazer alguém que também da Santa Casa, talvez tentar trazer alguém da Santa Casa e o coronel, porque realmente a Polícia Militar tem feito um trabalho importante de fiscalização dos carros e das motos, né? Não é de hoje, já desde quando o Ferraz assumiu, esse trabalho tem intensificado, né? Primeiro com a questão do barulho, as motos que fizeram, hoje você diminuiu muito, não acabou, que é difícil acabar, né? É difícil você conscientizar todo mundo, mas diminui muito, eles tiraram muita moto de circulação com descarga aberta, e estão fiscalizando a questão da documentação, né? Acho que começa por aí. Então, parabéns aí, Coronel Nélio e a Polícia Militar, né? Mas não fica satisfeito, não, porque sempre pode melhorar, não é isso? Sempre, com certeza. Não é isso? Luciano, se você quiser despedir da nossa audiência, deixar um recado, eu te agradeço de antemão, você, o vereador, por se dispor a vir aqui tratar desse problema, porque a gente fala assim, né, política da prefeitura, o cara fica com medo, tem que ter coragem de assumir. É um problema de todo mundo, né, Basílio? Né? Não é aqui para falar que é um é culpado, né? Jogar culpa em ninguém, é botar uma luz, um farol em cima do problema para a gente melhora isso. Não, eu te agradecer o espaço, Basílio, dizer que a prefeitura lá, o município está de portas abertas, né? Ele se sente parte integrante de qualquer problema que acontece dentro do município, o prefeito Ferraz, ele está atento a tudo aí, ele nos chama sempre para os debates, para as conversas, participa muitos vereadores lá, toda a Câmara, todo o Legislativo Municipal, porque realmente ele entende que os problemas em Cachoeiro, eles devem e podem ser tratados em várias mãos, né? Para a gente achar a melhor solução para cada um deles. É isso aí. E tratado com responsabilidade, que é o nosso mote aqui no lado B da notícia. Responsabilidade acima de tudo, né? Bom, você que nos acompanhou até agora, espero que tenha gostado. Vamos continuar discutindo esse problema aqui no podcast, né? Vamos tentar trazer outros atores importantes nessa discussão. E lembrando você que antes de sair, por favor, senão eu apanho em casa, hein? Vai lá, deixa seu like, compartilha esse podcast e se inscreva no canal. Falou? Toda semana um podcast para você com assunto do seu interesse. Até semana que vem, se Deus quiser.